O início de 2026 está sendo de muita dor de cabeça para as 13 famílias de um prédio no Jardim Oceania, aqui em João Pessoa. Vocês acompanharam desde ontem que parte da estrutura desse imóvel desabou ontem pela manhã. Uma perícia foi realizada para descobrir o que provocou esse desabamento. Quem está ao vivo por lá agora para trazer informações atualizadas é Lucas Macieira. Lucas, boa tarde para você. A gente vê que a área continua isolada, o resto dos móveis da família desse apartamento que caiu continuam por lá, isso porque existe um risco até para chegar até aí, tentar recuperar alguma coisa que tenha sobrado nos escombros, mas por enquanto a prudência é ficar longe, é mais prudente ficar longe até esse trabalho de perícia ser concluído, não é isso? Exatamente, Danilo. A área segue totalmente isolada, né? Pedi pro Berg mostrar, né? Aqui novamente, de mais de perto nessa estrutura que foi danificada, né? Que desabou na madrugada do dia de ontem, por volta das 4 horas da manhã. E a gente observa que tem aqui o cordão de isolamento e os moradores seguem proibidos de acessar o prédio. Por que que isso é importante, viu, Danilo? É importante explicar para o nosso telespectador. Porque assim que aconteceu o fato, né? Assim que houve esse desabamento, a Defesa Civil, ela foi acionada até o local, fez o isolamento, né? A retirada, contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros também para fazer a retirada ali dos demais moradores e eles fazem o isolamento da área. Mas para que essa área seja novamente liberada, para que as pessoas possam retirar seus pertences, para que elas, quem sabe, possam fazer algum tipo de intervenção para que o prédio possa voltar ao seu uso normal, precisa ser feito um laudo de engenharia, né? Os próprios moradores precisam fazer a contratação desse laudo. Hoje o CREA veio até aqui, até esse prédio, né, no bairro do Jardim Oceania, para acompanhar justamente o trabalho desse engenheiro que foi contratado pelos moradores. A gente está aqui ao lado do Luiz Brito, ele que foi esse engenheiro, né, indicado pelo CREA a esses moradores. Luiz, o que foi que você já pôde constatar dentro desse trabalho aqui que foi acompanhado pelo CREA? Boa tarde para você. Boa tarde. Nesse momento a gente está sendo chamado pelo condomínio para tentar viabilizar, né, estudar a viabilidade dos moradores adentrarem as suas edificações e tomarem de posse seus pertences, né? Só que para isso a gente precisa garantir segurança, saber se essa estrutura ela foi comprometida ou não. Então a gente vai agora trabalhar nessa possibilidade, se tecnicamente existe alguma solução de escoramento, algo do tipo que a gente consiga dar garantia, não só para os moradores, mas também para a Defesa Civil, de que tecnicamente isso é possível, e aí só depois disso é que a gente vai pensar em possibilidades de recuperação de estrutura, de liberar, né, as moradias, aí serão etapas futuras. E dentro do que você já conseguiu ver aqui nesse momento, já é possível que os moradores possam ir até suas casas para retirar os seus pertences ou ainda precisa ser feita uma análise mais minuciosa? Não, ainda não dá para a gente dar essa garantia. A gente vai justamente estudar em cima disso e tentar dar essa resposta para eles o quanto antes, diante dessa ansiedade, né, dessa dor que eles estão passando por esse momento. Existe algum tipo de prazo, Luiz, para isso ou não? A gente vai emitir uma proposta para o condomínio até amanhã e a proposta sendo aceita, a gente começa a trabalhar nisso imediatamente. Ok, muito obrigado aqui, viu, por essas informações, uma atualização muito importante, né, Danilo? E olha só, a gente estava acompanhando aqui, vendo agora há pouco a imagem, né, do Berg, que embaixo desses escombros todos aqui existe um carro e uma motocicleta, né, que é justamente da proprietária de um desses apartamentos aqui do prédio. A gente conversou com ela mais cedo aqui no local e foi uma noite muito difícil para essa família, viu, Danilo? 10 pessoas que estavam hospedadas aqui em 2 apartamentos, no apartamento dela e no apartamento que ela tinha alugado para familiares de outros estados virem curtir esse fim de ano aqui em João Pessoa, precisaram às pressas procurar um lugar para ficar. A gente acompanha agora o depoimento dela. Desde ontem que a gente tá no meio da rua, abandonado. E como foi que vocês fizeram para passar a noite? Teve que alugar, né? E às pressas alugar um apartamento para poder ir, né? Porque 10 pessoas, era 12 apartamentos que eu tinha alugado. São 10 pessoas na rua, né? No mínimo, né? Criança, tem tudo. O pessoal que chegou de férias do Acre para vir para cá, meu sogro, minha sogra, tá tudo mundo abandonado. Me contando que o prédio já enfrentava alguns problemas estruturais, né? Você falava sobre isso com os proprietários. Já sim, a gente tinha relatado já sobre isso aí, porque a gente ia furar um negócio na parede, não pegava, e dizia, não, mas porque o prédio é antigo e tal. Não tem nada a ver isso não. Aí saía só areia, quando a gente furar não pegava, era difícil para botar uma televisão na parede, essas coisas.
E agora também com o carro nessa situação, você está na expectativa de que eles arquem com esse prejuízo, né? Não, claro, do jeito que eles não me deram atenção ontem também, não tem conversa não. Eu vou correr atrás do meu direito, que eu sei que eu tenho o meu direito, né? Que eu pagava o aluguel certinho, era contrato, é tudo direitinho, então pronto. Eu vou correr atrás do meu direito. Tá aí, o carro e a moto, o carro fez 20 dias ontem que eu tinha comprado, e a moto ali, ó, tudo novo. E aí, não posso perder. Que situação difícil, né, Danilo? Imagina, né, o desespero dessa família de ter vivenciado isso e também o desespero de quem morava, né, nesse primeiro apartamento aqui. Inclusive, a gente vai acompanhando aqui a imagem, né, de uma moradora que mora, inclusive, no prédio de cima, né, no apartamento de cima desse daqui que foi desabado. Deixa eu conversar com a senhora, chegue mais aqui. Vem aqui para essa área aqui, que é mais segura, é importante destacar isso, né, tá isolada aqui. Qual é o nome da senhora? Qual é o nome da senhora? Simone Azevedo Souza. Dona Simone, eu vejo que a senhora está realmente muito abalada. A senhora disse que a senhora estava em casa no momento que tudo aconteceu? Não só eu, teve gente que foi para a UPA, pressão alta. Foi muito triste. Eu terminei de mobiliar meu apartamento agora. Eu fiz empréstimo consignado no Banco Itaú e comprei minhas coisas para o Natal e Ano Novo. E a senhora, a gente vê que a senhora está muito abalada. Outros moradores também, a senhora precisou acabando dando uma ajuda, um consolo. Hoje eu consolei uma daqui, as nossas irmãs daqui. E hoje estou chegando agora da Delegacia Civil. Fui muito bem recebida, obrigada pelo atendimento de vocês. Da Civil, eu fui com meu genro. Fui muito bem recebida, fiz um bem muito bem feito. Agradeci a senhora que está lá, que eu esqueci o nome dela, a Neide que fez. E agora a senhora está nessa expectativa para retomar seus pertences? Eu tô com vestido emprestado. Eu ganhei uma toalha agora. Como foi que a senhora conseguiu passar a noite? Teve que ir para onde? Eu fui para casa de um casal. Me deram banho, dormida. Enfim, o meu apartamento é aquele que tá a minha redinha, que eu gostava de dormir à noite. É muito triste. Imagino, dona Simone, eu imagino, dona Simone. Não só eu que tô assim abalada, como outros moradores. Pressão alta. Eu tomo remédio até pro coração, porque eu tenho uma arritmia cardíaca. E eu sou aposentada, né? A gente espera, dona Simone, que fique tudo bem, que em breve, com o mais rápido possível, a senhora possa voltar para sua casa, né, no melhor dos cenários e na pior das hipóteses, pelo menos conseguir retirar os seus pertences para conseguir reviver, né, retomar a sua vida. Lucas Marcelo, TV Correio. Muito obrigado, dona Simone. Eu vou esperar ter as minhas coisas, assim, que eu sei o quanto me custou no Natal Ano Novo para fazer uma nova mobília, que eu vim do Maneira Palace. A senhora vai conseguir, a senhora vai conseguir. Tudo de melhor, viu? Olha, Danilo, é uma situação realmente muito difícil que os moradores vêm vivenciando, né? Realmente é um drama que a gente vem acompanhando desde a madrugada de ontem, quando aconteceu esse desabamento, né? E muitos moradores ficam nessa situação da dona Simone, na situação da amiga que a gente ouviu agora há pouco, né? Nessa fala recuperada que a gente teve aqui, a proprietária desses carros, porque foram muitos danos, né? Então, como é que fica a situação desses moradores? Quais são os direitos deles perante a justiça? A gente procurou um advogado especialista explicando quais são os passos que devem ser tomados por eles. A partir de agora, a gente pode acompanhar também na tela. É preciso se dizer que no direito você responde na teoria da responsabilidade, tanto por ações, mas também por omissões. E diante do cenário posto, é preciso fazer essa análise. Analisar a construtora, se houve algum vício de origem, analisar toda a parte do condomínio, se efetivamente o síndico realizou todas as manutenções necessárias, a análise de todas as documentações em relação a todos esses pontos, para a partir dessa análise a gente poder verificar as eventuais responsabilidades. E aí, independentemente se for proprietário, um inquilino, qualquer pessoa que teve danos decorrentes desse evento, poderá então, a partir dessa análise, acionar os responsáveis. Mas, como lhe disse, a gente precisa fazer uma análise multifatorial. No caso de ser uma inquilina, quem responde nesse caso é o síndico ou o dono do apartamento? Não, veja, no caso de uma relação locatícia, né? Veja, como eu disse, mais uma vez vai ter que precisar apurar, né? Se não foi culpa do próprio locatário, que fez, por exemplo, intervenção, que não me parece ser o caso, vai ter que se apurar. A responsabilidade é do condomínio, a responsabilidade é da construtora e a partir dessa apuração a locatária poderá então acionar
o judiciário para requerer essa reparação. Assumir uma posição de síndico em um condomínio, ela exige diversas obrigações. Então, são diversos checklists que o síndico deve fazer, por exemplo, em uma transição de uma gestão, analisar todas as reformas que já foram realizadas naquele prédio, analisar todas as ARTs, as anotações de responsabilidade técnica, quais foram as intervenções que porventura tenham sido realizadas naquele edifício. Como você bem pontuou, aconteceu aí de ter ali de forma visível já rachaduras, apontamentos de que aquilo poderia acontecer, e é fundamental que o síndico, diante dessas evidências, ele adote de imediato todas as necessárias intervenções. Então, realizar uma perícia, fazer uma ata notarial, usar os serviços dos cartórios para, por exemplo, fazer uma ata notarial atestando qual é a condição daquele prédio naquele momento, trazer todas as intervenções. Então, não é porque você é síndico, que você não é engenheiro, por exemplo, que você vai isentar da sua responsabilidade. Você dizer, não, mas não tinha dinheiro, mas não tinha... eu não sou engenheiro para saber essa responsabilidade. Não. A partir do momento que você assume a responsabilidade de ser síndico de uma gestão, existe uma série de obrigações fundamentais que devem ser devidamente adotadas quando se assume uma gestão. Tá, então, né? São dicas importantes, né? Orientações para esses moradores também que estão vivenciando essa situação, e a gente acompanhou todo esse drama aqui, viu, Danilo? Eu me despeço, né, falando sobre esse assunto. Se tiver mais atualizações, eu volto, chamo aqui para a gente trazer no Correio Verdade. Tá combinado, Lucas. Obrigado a você, inclusive pelo depoimento que você pegou da dona Simone, que está completamente abalada. A gente vê que ela olhava para o prédio como se não acreditasse nessa tragédia que aconteceu. Não só ela, como outras 12 famílias que moravam nesses apartamentos, que estão impedidas de voltar para casa, obviamente por questões de segurança, mas desde ontem todos os depoimentos que a gente vê são de cortar o coração. Primeiro, o da mulher que morava aí nesse apartamento que desabou, que estava com as 2 filhas, e ela só imaginava se ela estivesse nesse cômodo com as filhas. Ela disse que ouviu um estrondo muito forte e aí já pegou as filhas e saiu correndo. Foi quando o apartamento quase que por completo veio abaixo. Ela dizia que nesse momento ela não poderia nem estar dando entrevista, podia estar em meio a esses escombros, debaixo de todo esse concreto. Outros vizinhos relatam que a estrutura do prédio já apresentava alguns sinais de que não estava tudo bem. E eles falam da omissão do síndico. Então o recado é muito claro: se você é síndico de qualquer que seja o condomínio, você é responsável pela segurança e pelo bem-estar de todos aqueles que aí estão. É como o advogado disse, se você é síndico, mas não é engenheiro, não sabia, pensei que estava tudo bem. Você não tem que pensar em nada, não. Você tem que se antecipar ao problema. Tem rachadura no prédio, você não sabe dizer se essa rachadura compromete a estrutura? Chame um profissional, chame um engenheiro para fazer uma análise dessa rachadura e de outras que apareçam aí no prédio, que sirva de exemplo para outros condomínios aqui da nossa capital. Temos prédios que foram construídos, principalmente nessa região próxima à praia, como é o Jardim Oceania, que a maresia, meu irmãozinho, sai comendo tudo. São prédios da década de 1980, prédios da década de 1990, que precisam de uma atenção especial. Uma revisão deve ser feita nessa estrutura regularmente, para evitar que uma tragédia como essa aconteça. Graças a Deus que ninguém morreu, mas a gente está falando de 13 famílias desabrigadas, que de uma hora para outra perderam o teto. Dona Simone acabou de dizer: eu mobiliei minha casa todinha, meu filho, para o Natal e o Ano Novo. Foi esse o depoimento dela para Lucas Macieira. Imagina o investimento que essa mulher fez no apartamento dela. Imagina a outra que estava falando que o carro e a moto que estão aí debaixo dos escombros são dela. Ela espera que ela seja ressarcida, mas por enquanto, meu irmãozinho, o carro e a moto dela estão debaixo de terra. Ela não pode fazer nada. Está tendo que tirar do bolso para pagar aluguel, sendo que ela tinha um apartamento. Imagina a situação dessas famílias, principalmente sem saber quando a situação vai ser resolvida.
Gente que saiu de casa sem um documento, só com a roupa do corpo. E que agora aguardam para saber se existe a segurança necessária para que eles possam pelo menos pegar alguns objetos pessoais que estão nos apartamentos, para que eles possam pelo menos retirar algo de valor para não se perder caso a estrutura seja toda condenada. A gente vai acompanhar de perto essa história, principalmente porque essas famílias merecem não só uma satisfação, mas uma solução e que seja rápida, que o quanto antes a situação seja resolvida. A gente continua acompanhando.